Oi gente, tudo bem com vocês? Tu provavelmente se sente culpado por não ler mais livros. Mas e se o problema não for a falta de tempo, e sim a forma completamente errada como te ensinaram a encarar a leitura? Nesse vídeo tu vai entender porque quase tudo que te contaram sobre ler mais é distorcido e vai sair desse vídeo com um plano simples e realista para poder ler mais livros sem ficar com aquela sensação de que a leitura agora virou uma obrigação. Mas e se o problema não for a falta de tempo, e sim a forma completamente errada que te ensinaram a encarar a leitura? E eu não vou falar aqui sobre aqueles desafios malucos de ler 50 livros por mês, ou como fazer aquelas leituras dinâmicas para poder ler mais rápido possível. Não, não é isso que a gente vai falar aqui. E eu vou te mostrar a única estratégia que realmente funciona. E ela é muito mais simples, mas muito mais simples que tu imagina. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre uma das técnicas milagrosas, que é a famosa leitura dinâmica, e que tem muita gente por aí vendendo como uma solução de leitura rápida para tu conseguir ler muito mais livros. E sim, tu pode ler mais rápido, mas sabe o que vai acontecer? A tua retenção ela vai despencar, literalmente. Tu varre o texto com os olhos, mas tu não consegue absorver aquilo que tu tá lendo, porque a rapidez ela vai acabar ficando mais um nível mais alto do que a própria qualidade do que tu tá lendo. E eu vou explicar isso aqui. E outra coisa que acontece usando a leitura dinâmica é que o prazer da leitura, aquele gostinho de saber o que vai acontecer, some completamente. Principalmente se tu estiver lendo, por exemplo, um livro de romance ou um livro de ficção. Tu acaba tornando a leitura praticamente como uma obrigação, ao invés de ter aquele prazer. Então vamos combinar aqui entre nós. Tem só duas formas de tu ler mais. A primeira é tu ler mais rápido, que foi a que eu acabei de dizer, que tem um custo alto pelo quanto que tu vai conseguir absorver. E a segunda é tu ler por mais tempo, que é a estratégia vencedora que eu vou explicar aqui para ti. Então, sem mais delongas, como fazer isso? Como ler mais? Eu vou te explicar agora aqui os hábitos que tu precisa ter ou começar a fazer para tu conseguir ler muito mais. O primeiro hábito é o mais óbvio, mas ele precisa ser dito. Leia todos os dias, mesmo que for pouco tempo, não importa. A leitura diária, ela ajuda a gente a construir o hábito da leitura e que vai nos ajudar a ter constância e também essa disciplina para a leitura. Deixa eu te mostrar alguns números que vão mudar a tua perspectiva. Em média, uma pessoa lê em torno de 240 palavras por minuto. Se tu ler, digamos, 30 minutos a cada dia, tu vai terminar o teu ano lendo de 20 a 30 livros naquele ano. Imagina só. E já se tu ler, por exemplo, 1 hora por dia, a gente já está falando de 50 a 60 livros, dependendo, é claro, do tamanho deles. Pensa bem, se tu tá na média do brasileiro, tu provavelmente leu no último ano menos que 10 livros. Talvez até menos que 5. Agora imagina terminar o ano lendo 30 livros bons. E o que te separa disso não é nenhum truque de mágica, não é nada de outro mundo. É apenas 30 minutos por dia, com consistência e também tendo disciplina. E olha, se você pensar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho 30 minutos por dia para ler esse livro. A questão é que a gente tem esse tempo. Temos esse tempo. Por exemplo, quanto tempo tu passou hoje só no TikTok? Ou quanto tempo hoje, só hoje, tu já passou no Instagram? E no YouTube? Quanto tempo tu já tá aqui olhando vídeos no YouTube? A gente consegue ter esse tempo. É só a questão da gente se organizar e ver o que é a nossa prioridade. E
concentrar o nosso tempo nessas prioridades e não em coisas que às vezes acabam só tirando a nossa atenção. O hábito 2 é leia livros que tu gosta. Esse aqui é libertador. Assim, de todos, um dos que tu precisa prestar atenção, porque muita gente por aí acaba lendo livros só porque precisa ler aquele livro, ou porque viu aquele influenciador, ou alguma pessoa que segue ou que acha, né, importante falando sobre aquele livro, então eu preciso mostrar que eu também estou lendo aquele livro. Sabe aquele clássico que todo mundo recomenda, mas que tu acha uma chatice só de ler ali o prefácio ou só de ler aquele resumo que a gente encontra na internet? Larga de mão, nem inventa, não inventa. Ou então aquele best-seller que está no ranking lá dos livros mais lidos e que virou aquele livro obrigatório, que todo mundo está lendo, que todo mundo está falando. Esquece, não, nem pensar, nem pensar. Então escuta aqui com bastante atenção, grava isso. A única forma sustentável de tu conseguir ler mais, de tu querer ler mais, ou sustentar aqueles 30 minutos por dia, é tu querer ler mais livros, tu querer ler aquela leitura que tu está fazendo. E para isso não importa o que tu está lendo, se é um livro leve, um romance bobinho, ou uma ficção científica, ou uma fantasia, não importa o que tu tá lendo. O importante é que tu goste daquela leitura e que isso te dê prazer, porque tu sabe o que mata de vez assim o hábito da leitura é quando tu precisa ler e essa leitura ela vira um dever de casa, uma obrigação. Quando tu tá lendo só porque os outros recomendaram aquele livro, ou só por status, ou só por parecer inteligente, por ter pessoas ao teu redor que também estão lendo, então tu se sente naquela obrigação de ler aquele livro lá que eles estão falando. Então isso acaba eliminando completamente o prazer pela tua leitura. Quando tu lê coisas que realmente gosta, 3 coisas acontecem. A primeira é que tu cria consistência, porque tu tá fazendo algo que te dá prazer, que tu realmente gosta. A segunda é que tu desenvolve atenção e resistência mental. A tua capacidade de foco vai aumentar naturalmente. E a terceira é que tu evolui sozinho. Depois de ler muitos livros mais fáceis, digamos assim, né? Tu vai começar a buscar naturalmente por livros mais densos, mais complexos. Então tu pode talvez começar com Harry Potter e quando tu vê mais adiante tu tá lendo Dostoiévski. Mas isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, porque faz parte do processo. Não é algo que tu vai forçar. É exatamente como na academia. Tu não vai chegar na academia no teu primeiro dia e vai começar levantando lá 100 quilos no teu leg press lá. Não, tu vai começando aos poucos, vai criando ali a tua resistência no músculo e depois tu vai progredindo a carga. E com a leitura funciona exatamente igual. E outra coisa importante que tu precisa prestar atenção para tu não desanimar logo no começo. Assim, é bem difícil no começo porque tua mente ela tá acostumada a vários estímulos rápidos. Então, é difícil, eu entendo isso, porque eu sei como é. Às vezes a gente está tão acostumado a ter aqueles vídeos rápidos das redes sociais de 30 segundos que quando a gente senta para ler um livro, a nossa mente parece que não consegue focar. Mas isso faz parte do processo, tá? Então, tenta focar, tenta ficar com ele ali no livro, porque isso vai te trazendo aos poucos com essa prática da leitura, tu vai conseguir melhorar o teu foco, a tua atenção e tu vai conseguir ler mais. O hábito 3 é controlar o teu ambiente. Praticamente todo mundo está disputando a tua atenção.
celular, notícias, televisão, enfim, redes sociais nem se fala. Tá todo mundo aí querendo ter o tempo de atenção. Tudo isso foi projetado para te manter com a tua atenção na tela. Seja a tela do celular, seja a tela da TV, não importa. Isso já foi pensado para que as pessoas passem tempo ali. Então, quando tu tenta ler um livro, é natural que em 5 minutos tu queira conferir, por exemplo, chegou alguma notificação, aconteceu alguma coisa ali no teu celular, mas isso é algo que a gente vai agora ver o que fazer. E para isso, tu precisa controlar o teu ambiente de leitura. Mas como fazer isso? Como controlar o meu ambiente? Tu pode estar aí se perguntando. Vamos começar primeiro vendo o livro em si. Ao invés de tu pegar aqueles livros que podem estar no teu tablet, no computador ou até no próprio celular, que são dispositivos que são alvo de distrações, tu vai preferir ou o livro físico ou o livro do e-reader, como o Kindle, por exemplo, que são dispositivos que não tiram a tua atenção para outras coisas. E de preferência, deixa teu celular em outro cômodo. Sério, tenta fazer isso e me fala depois, pode ser aqui nos comentários, como que foi isso para ti, porque isso faz diferença. O celular, ele acaba atraindo a nossa atenção. Então, se tu coloca o celular em outro cômodo, já vai ver que vai ajudar. Confia. E se tu lê em vários lugares, em ambientes diferentes, tu pode mudar o formato de acordo com o ambiente que tu tá. Por exemplo, quando tu tá em casa, tu pode pegar o livro físico, porque tu tem mais conforto, tu tá na tua casa, consegue escorar o livro em algum lugar. Agora, se às vezes tu quer ler, tu tá numa fila, tu tá no deslocamento ou tá numa viagem, para esses momentos talvez um Kindle seja mais apropriado. O hábito 4 é polêmico. Tu vai abandonar os livros que tu não tá gostando. E sim, parar o livro no meio dele ou no começo, não importa onde é que tu tá, não é sinal de fracasso. É sinal de inteligência, pelo menos na minha opinião, tá? E eu vou te dizer 3 coisas que vão acontecer se tu deixar de ler o livro no meio dele. Se tu não largar aquele livro, o primeiro problema que vai acontecer é que tu vai diminuir a tua retenção do que tu tá absorvendo daquele livro. Porque praticamente tu tá fazendo um esforço muito grande só para estar lendo ele. Tu não tá absorvendo ou tendo nenhum prazer com aquela leitura. É como se tu estivesse lendo um manual. Sabe quando tu lê um manual para algum equipamento, tu lê aquele manual e tu nunca mais lembra o que tu leu dentro daquele manual. A segunda coisa que vai acontecer se tu não parar de ler aquele livro é que aquela leitura ela vai se tornar uma tortura. Ela não vai te dar mais nenhum prazer. É só uma obrigação, é só aquele dever de casa de tu conseguir terminar aquele livro e dizer que sim, leu. Mas se daqui a 1 mês, 2 meses te perguntarem o que fala naquele livro, o que tu achou, tu não vai lembrar de nada. E o terceiro, que é o meu matador, assim, que não tem. Esse aqui é o pior de todos. É que tu vai ocupar um tempo que tu poderia estar usando para ler algo que tu realmente gosta e que realmente te pode dar algum prazer, ou pode te trazer insights, ou que pode te trazer ideias inovadoras para o que tu faz, ou enfim, qualquer tipo de leitura que pode te ser mais proveitosa do que aquele livro chato que parece que não vai para lugar nenhum, que se for um livro de ficção, então é aquelas personagens lá que muito chatas, que não parece que vão fazer nada com nada, aquela lenga-lenga. E se tu é daqueles que se sentem culpado por largar um livro ali no começo, na metade, ou enfim, de não terminar aquele livro,
eu tenho uma dica aqui que vai te ajudar muito, que é algo que eu faço e que pra mim é, assim, extremamente necessário para mim não ter nenhuma culpa em largar aquele livro. Eu tenho uma pilha de livros aqui em casa que eu ainda não li, porque eu fico cada pouco comprando mais livros. Então, por exemplo, na Black Friday, normalmente eu compro livro, ou quando eu vejo algum livro que tá na minha wishlist que entrou em promoção, eu acabo comprando. Então, só pelo fato de ter uma pilha de livros aqui em casa que eu ainda não li, e se eu tô lendo um livro que não tá levando a lugar nenhum, eu sei que eu tô perdendo tempo com aquele livro e que tem muitos livros ali que são muito interessantes e que vão ocupar muito melhor meu tempo. E eu acho que ter essa liberdade de escolha, de poder escolher o livro que tu quer ler, que tu te interessa por ler, é o que dá mais prazer dentro da leitura, é o que vai te deixar mais consistência, mais disciplina e também vai te ajudar a ter manter esse hábito de leitura por mais tempo. Recapitulando os 4 hábitos que vão te fazer ler mais. Ler todos os dias, mesmo que pouco tempo. Ler só livros que tu gosta, realmente gosta. Terceiro, controlar o ambiente para evitar distrações. E o último, abandonar aqueles livros que tu não tá gostando. Ler mais não é sobre parecer inteligente ou bater metas. É sobre tornar a leitura algo acessível, prazerosa e que possa estar no teu dia a dia de forma consistente. E eu já falei sobre o livro físico e o Kindle. Tem uma pergunta que sempre aparece: o que é melhor para absorver? O livro físico ou o Kindle? E se tu ficou curioso, eu vou deixar esse vídeo que vai aparecer aqui do lado para tu poder olhar. Nele eu falo justamente a resposta dessa pergunta. Um grande abraço, tenha um excelente dia, valeu, até a próxima!